A paz do Senhor, amigas, eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas, nossa mentora é a Denise Nicola, e hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que é essencial para o nosso cotidiano e a nossa caminhada cristã, que eu tenha sabedoria ao falar. As palavras têm um poder imenso. Elas podem edificar, curar, inspirar, mas também podem ferir, destruir e afastar. E é por isso que a Bíblia nos chama a sermos cuidadosos com o que dizemos. Estamos na lição 12, que eu tenha sabedoria ao falar. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Duas perguntas chaves. Como posso praticar a sabedoria em minhas palavras para edificar os outros? E quais situações eu preciso ser mais cuidadoso com o que digo? O nosso texto para reflexão está em Mateus 12:34, que diz assim: Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Esse versículo faz parte de um confronto entre Jesus e os fariseus, no qual ele critica a hipocrisia e a maldade que estavam presentes em seus corações. O contexto histórico e cultural nos revela que os fariseus eram líderes religiosos respeitados, mas Jesus desafiava sua falta de sinceridade espiritual. A passagem mostra que as palavras são um reflexo direto do estado do coração. É profundamente relevante hoje, quando somos chamados a examinar o que flui do nosso interior para as nossas ações e palavras. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, raiva ou inveja, nossas palavras provavelmente refletirão isso, mas se o nosso coração for cheio de amor, compaixão e graça, nossas palavras se tornarão instrumentos de edificação. O livro Primeiro em Mim e Depois Através de Mim me chamou a atenção na seguinte parte: nossas palavras são como sementes, e que quando conversamos estamos lançando essas sementes. Te convido a refletir quais sementes estamos plantando quando conversamos. O poder das palavras. Em Provérbios 18:21, a palavra de Deus nos ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. As palavras são ferramentas poderosas que Deus nos deu. Elas têm o poder de trazer vida, de encorajar, de ensinar, mas também de causar feridas profundas. Quantas vezes, sem perceber, usamos nossas palavras de maneira errada? Quantas vezes não paramos para pensar nas consequências de uma palavra mal colocada? A sabedoria vem de Deus. Em Tiago 1:5, somos desafiados e encorajados com uma promessa maravilhosa: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe a dada. Deus é a fonte de toda sabedoria. Quando pedimos sabedoria ao Senhor, Ele nos dá a capacidade de falar com discernimento,
de saber o momento certo para falar e o que devemos dizer. Às vezes, a sabedoria de Deus nos leva a calar quando queremos falar, ou a falar com bondade quando temos algo difícil para dizer. O Espírito Santo é o nosso guia e nos ensina a aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia. A importância de pensarmos antes de falar. A Bíblia também nos ensina que devemos ser lentos para falar. Em Tiago 1,19 lemos: Meus amados irmãos, sabeis isto. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quantas vezes falamos impulsivamente, sem refletir sobre o impacto das nossas palavras? Muitas vezes isso nos traz arrependimentos. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a pensar antes de falar. Quando somos rápidos para ouvir e lentos para falar, podemos evitar muitos conflitos e mal-entendidos. A palavra de sabedoria pode trazer cura. Em Provérbios 15:4, a Bíblia nos diz: a língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela quebra o espírito. Uma palavra sábia e cheia de graça tem o poder de curar e restaurar. Quando falamos com sabedoria, podemos ser instrumentos de paz e cura na vida dos outros. Às vezes, o que alguém mais precisa é de uma palavra de encorajamento, de consolo ou de direção. E essas palavras vêm da sabedoria que Deus nos concede. Vamos pensar agora sobre o exemplo de Jesus, né? Nosso maior exemplo de sabedoria ao falar é o próprio Senhor Jesus. Ele, em todas as situações, tinha a palavra certa. Em Mateus 12, 34, 37, ele nos ensina que no juízo final seremos responsáveis por todas as nossas palavras. Jesus nos mostrou que devemos falar com verdade, compaixão, humildade e amor. Ele nunca falou de forma impensada. Quando as pessoas o desafiavam ou o atacavam, ele respondia com sabedoria divina. Como cristãos, somos chamados a imitar Cristo, especialmente no modo como nos comunicamos com os outros. Amigas, a sabedoria ao falar é algo que precisamos buscar com diligência. Devemos pedir ao Senhor que guie nossas palavras para que em tudo o que dissermos possamos ser canais de sua graça e paz. Que nossas palavras tragam vida e não morte, edificação e não destruição. Que o Senhor nos ajude a ser rápidos para ouvir e lentos para falar, a refletir o impacto das nossas palavras e a agir com sabedoria divina em todos os momentos. Que possamos dizer como o salmista no Salmo 141:3: Põe, Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que Deus nos abençoe e nos conceda sabedoria para falar de maneira que honre o teu santo nome. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, eu me coloco diante de Ti, nesse momento, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder. Tu és o Deus da sabedoria, o único que pode nos dar o discernimento necessário para viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu clamo a Ti por sabedoria. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, que faz parte desse grupo, ó Pai, nesse propósito. Nós queremos mais de Ti, ó Pai, nós queremos sabedoria, Pai.
Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a falar tardiamente, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, a maneira de falar, a maneira que te agrada. Peço que o Senhor guarde nossa boca, Pai, para que nós saibamos quando falar e quando calar. Que as nossas palavras sejam cheias de graça, amor e compreensão, e que nunca saiam da nossa boca palavras que possam ferir, dividir ou causar danos. Dá-nos discernimento para que nós saibamos falar com sabedoria, sempre buscando edificar aqueles que nos ouvem. Senhor, Tu sabes o que há em nosso coração, purifica os nossos pensamentos e emoções, para que nossas palavras sejam um reflexo da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua paz e do Teu amor. Ajuda-nos a ser rápidos para ouvir e lentos para falar. E em todas as nossas conversas, que o Senhor possa ser instrumento de bênção, que possamos estar com os ouvidos atentos ao Teu Santo Espírito, que possamos ouvir e obedecer, ó Pai, as Tuas instruções nesse momento da fala. Que o Espírito Santo nos guie em todos os momentos, Senhor, para que ao falar nós possamos ser sábias, como Jesus foi em todas as situações. Que as nossas palavras tragam vida, edificação e consolo aos outros e, acima de tudo, nos tragam honra ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua sabedoria que nos é dada generosamente. Confiamos que, ao buscar a Tua direção, receberemos as palavras certas no tempo certo. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos ajuda, o Senhor cuida de nós. Entregamos, ó Pai, a nossa boca, o nosso coração, Pai, em Tuas mãos, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a semear sementes, plantios bons, ó Pai, que Te agradam, Pai, em nome de Jesus. Amém.